Então, galera, boa tarde, dando continuidade aqui, né? Vamos começar a falar agora sobre o processo de administração, tá? O processo administrativo. E esse processo administrativo é como funciona, o que se encaixa, tá, nesse processo. Quais são os 4 tópicos que devem fazer parte desse processo administrativo? Como que a administração é organizada? Como a administração é planejada? Como a administração é dirigida e como é controlada? Então, o processo administrativo, para ele acontecer, 4 fatores têm que estar presentes, até mesmo para a gente dar início, tá, esse processo administrativo. Um deles é o planejamento, tá, gente? Tudo na vida a gente tem um planejamento, né? Para tudo. Então, se a gente não planejar, acaba dando errado. Então, dentro do mundo da enfermagem, o planejamento é essencial. Por exemplo, a gente admite um paciente numa clínica médica, né? E esse paciente ele vai tratar uma infecção. Só que esse paciente, além da infecção que ele precisa tratar, tá? Esse paciente é o paciente diabético, esse paciente é o paciente hipertenso, esse paciente tem problema de coração, que a gente chama de cardiopata. Esse paciente, ele tem problema renal, né? Enfim, além da infecção que ele vai tratar no hospital, ele também tem outras doenças que a gente chama de comorbidade. Então, como que será o tratamento desse paciente? Então, desculpem, quando começar o plano de cuidados ser exercido, antes ele precisa ser planejado. Como os cuidados serão feitos, entendeu? Quais são os cuidados que esse paciente vai precisar? Então, eu preciso planejar. E aí, a partir desse planejamento que eu vou planejar, eu vou ver o que esse paciente vai precisar, tá? Como que a equipe vai cuidar dele, eu vou organizar. Eu vou ver as prioridades desse paciente, que é fundamental, né? Por exemplo, um paciente que está internando por pneumonia, esse paciente está com dificuldade para respirar. No momento, ele precisa ficar no oxigênio. Esse paciente tem que ficar o tempo todo com a cabeceira do leito elevada. Então, tudo isso é organização. Entendeu? Então, eu vou planejar, né, toda a assistência de enfermagem para esse paciente. Eu vou organizar. Organizar é como se o exemplo que eu tenho para dar para vocês de organização, eu vou ver qual é a prioridade desse paciente. É um paciente que está dispneico, ou seja, com dificuldade respiratória. Ele não está conseguindo respirar, tá? Então, ele precisa ficar no oxigênio. Esse paciente, de maneira nenhuma, pode ficar com a cabeceira do leito abaixada. Então, eu vou organizar e vou ver as prioridades. Ele vai receber todos os cuidados, toda a assistência de enfermagem, tá? E depois vem o direcionamento, que é a direção, tá? A direção dirigir significa interpretar os planos para dar as instruções sobre como esses deverão ser executados. Ou seja, eu vou planejar os cuidados de um paciente que ele é hipertenso, ele está com uma infecção severa. Além disso, ele tem ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem problema cardíaco, ele tem problema nos rins. Então, eu vou planejar. É um paciente complicado, né? E eu vou organizar. A organização é o ato de organizar, estruturar e interagir recursos. Ou seja, esse paciente ele vai precisar de oxigênio, esse paciente vai precisar estar com a cabeceira do leito elevada, tá? Esse paciente vai precisar ter os seus sinais vitais verificados certinho ali, que é muito comum verificar de 6 em 6 horas. E o direcionamento, gente, é quando a gente como é que eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender? Dirigir significa interpretar os planos para dar as instruções sobre estes. Deverão ser executadas sempre com vistas ao objetivo que deverão ser atingido. Então, no planejamento, eu vou planejar, né? Eu vou planejar ainda, eu não coloquei em prática.
Depois que eu planejei o que vai ser feito, eu vou organizar, ou seja, as prioridades que esse paciente tem que ter, tá? Direção. Na direção, eu vou dar as instruções para o meu técnico de enfermagem fazer em cima desse paciente. Olha, esse paciente de maneira nenhuma pode ficar com a cabeceira do leito abaixada. Esse paciente não pode ficar fora do oxigênio, tá? Esse paciente, verifica os sinais vitais dele de 2 em 2 horas, porque ele está muito dispneico, a saturação dele está caindo, que é o nível de O2, que a gente mede com o oxímetro de pulso. E aí a gente vai fazendo isso quando chega a etapa da direção. E o controle? O que é o controle? Controlar tem a finalidade de garantir que a atividade controlada está ou não alcançando o resultado esperado. Ou seja, tudo que eu fiz, o planejamento, a organização e a direção, eu tenho que ver, depois de todos os cuidados que o meu técnico, né, que você está fazendo ali nesse paciente, para ver se esse paciente está melhorando a falta de ar dele, ou se ele continua com falta de ar, tá? Se os sinais vitais dele estão sendo verificados de 2 em 2 horas, enfim, todo o meu cuidado, né, que eu tô tendo como enfermeira e aquele técnico está tendo, eu preciso saber se o meu paciente está melhorando ou não. Então, tudo isso, gente, faz parte do processo administrativo.